Nesse vídeo, vamos dar uma olhada nas questões de biologia da prova do Enem no ano de 2020, na aplicação digital. Começando pela questão 91, pesquisadores delimitaram unidades evolutivas significativas de 5 espécies pertencentes a diferentes grupos de vertebrados, enfim, distribuídos em 8 áreas distintas, como mostra o quadro. Então, aqui no quadro a gente tem 8 áreas, né, que foram delimitadas, e nessas áreas continham ali populações, né, desses 5 grupos aqui de vertebrados: anfíbios, aves, lagartos, que estariam ali representando os répteis, né, morcegos e roedores representando os mamíferos. Bom, cada UES representa uma população isolada, histórica e geneticamente diferenciada e apresenta prioridade para manejo e conservação. Então, cada uma, de acordo com a lógica da questão, né, cada uma teria ali um índice, né, de prioridade de conservação, né, a mais ou a menos. Em cada área você teria um grupo desses aqui que seria mais ou menos prioritário para a conservação. Essa é a lógica da questão. Depois a gente vai dar uma olhada no material de onde essa questão foi tirada, né? E a gente vai ver que ela foi adaptada, né? E acabou perdendo um pouco do sentido original. Mas vamos lá ver como é que a questão resolve. Considerando a área 4, então a gente vai olhar apenas para a área número 4. A espécie que terá prioridade na estratégia de conservação pertence a que grupo? Basicamente, a pessoa teria que olhar, então, né, para esses UES4, UES3 e inferir, né, a partir desse código que a questão criou, qual seria, então, a que teria a maior prioridade. De acordo com o gabarito, seria a letra B, o grupo dos anfíbios, UES4. Portanto, de acordo com a lógica da questão, o 4 teria uma prioridade maior de conservação do que o 3, o 2, o 1, etc. Né? Então, a lógica iria de ordem de prioridade, né, o mais prioritário o 5, o menos prioritário o 1. Eu achei que essa classificação foi um tanto arbitrária, né? A pessoa que criou a questão disse que o 5 era o mais prioritário e o 1 era o menos prioritário, e quem resolveu a questão tinha que concordar com isso. Mas um participante que tenha, de repente, pensado que o 1 era o mais prioritário, né? Tipo assim, a unidade 1 era a mais prioritária, ele pode ter invertido a lógica e errado a questão de bobeira, né? Nesse caso, a pessoa olharia aqui, veria o 2, né? Que seriam os morcegos, e poderia ter marcado então a letra E, pensando que eu até coloquei duas pirâmides aqui embaixo, ó. Uma pirâmide a gente infere, né, que o topo dela, né, é o mais importante, né, o topo da pirâmide. Então eu mostrei aqui a lógica, né, eu posso dizer que o primeiro, né, tá no topo da pirâmide e o quinto lá embaixo, como eu poderia também dizer que o quinto tá no topo da pirâmide e o primeiro lá embaixo. Isso é uma coisa arbitrária, né. Vamos dar uma olhada lá no material então, só pra dar uma olhada em como é que era lá a atividade original. Lembrando que eu vou colocar um link para essa e todas as leituras que eu colocar aqui na tela, né, os materiais que eu mostrar na tela, eu vou colocar links na descrição para vocês acessarem também. Bom, o título da atividade era Priorizando áreas para a conservação com base em unidades evolutivas significativas. Ela faz uma pequena introduçãozinha aqui, né? Porque eles sempre contextualizam, né, a questão, o problema, né, da atividade proposta. Bom, essa aqui teria uma função de demonstrar como estudos genéticos fornecem informações importantes sobre a distribuição da diversidade genética do grupo, foco, foco de estudo. O interessante de vocês clicarem nesse texto aqui, né, nesse arquivo e lerem a introdução, né, a contextualização, é porque o texto ele traz diversos conceitos legais e de vez em quando ele coloca aqui uns termos, né? E é interessante assim, para quem está começando a se familiarizar com os termos da biologia, por exemplo, o grupo monofilético, né? É uma experiência interessante, né, para você ver alguns conceitos explicados, né? Por exemplo, o grupo monofilético é um clado que contém ancestral comum e seus descendentes não incluem linhagem de outros clados. A pessoa que já aprendeu um conceito, né? Mas o que é um clado? Clado é um agrupamento que inclui um ancestral comum e todos os seus descendentes, vivos e extintos. Enfim, eu não vou ficar dando spoiler não, né? Cliquem no link aí e deem uma lida geral. O que eu queria falar um pouco mais sobre essa atividade aqui, mostrando aqui nessa parte aqui, procedimento para os estudantes. Vou tentar dar um zoom maior aqui. Um dos procedimentos que os estudantes que estivessem realizando a atividade teriam que fazer seria atribuir, a letra D, atribuir números para as unidades, né, evolutivas significativas. Por exemplo, unidade 1, unidade 2, ou seja, de acordo com a lógica original da atividade, esse ES1, ES2 era apenas uma coisa meramente nominal. Né? O 1 não tinha nenhum tipo de critério de prioridade a mais do que o 2, nem o 2 mais que o 3, nada disso. Né? Era apenas nominal. O Enem adaptou, né, a atividade, claro, simplificou para o ambiente, né, para o universo do ensino médio. E, enfim, acabou colocando lá uma coisa que eu achei arbitrária. Achei que ficou uma coisa né, um pouco assim problemática, né? Por uma questão que está num vestibular nacional que coloca, né, que as pessoas fazem ele para entrar para a universidade, é uma coisa séria. Eu acho que não pode ter uma questão nesse nível, né, onde a resolução da questão é meramente uma coisa que alguém decidiu lá. Não sei. Eu achei estranho. Infelizmente eu não tenho tempo aqui nesse vídeo para entrar mais profundo, né, na atividade. Eu quero, inclusive, talvez eu faça um dia um vídeo inteiro só para esses tipos, né, de materiais que o Enem usa. Eu quero explorar mais profundamente, né.
a riqueza dos conceitos que as atividades trazem. Mas o vídeo aqui eu quero ser mais objetivo, né? Quero focar nas questões. Então, assim, eu convido, né, as pessoas que estão assistindo o vídeo a clicarem no link, lerem a atividade com atenção. Se ficar com alguma dúvida em relação a alguma coisa aqui que aconteceu, bota nos comentários aí. A gente dá uma discutida, né? Ah, e eventualmente, quem for inscrito do canal pode ser notificado eventualmente que eu vá fazer um vídeo especificamente sobre, por exemplo, essa atividade aqui. Não tô prometendo, mas talvez eu faça porque eu quero fazer, sabe? Eu vou dar um spoiler aqui só pra deixar vocês com um pouco mais de curiosidade de olhar o arquivo ah, original. O cerne dessa atividade aqui, a pessoa teria que, no final das contas, construir ah, árvores filogenéticas, né? Cladogramas, como esses aqui, onde elas iriam perceber que na área que foi proposta, né, as populações desses grupos de vertebrados elas iriam estar mais ou menos especializadas. Então, por exemplo, o grupo dos anfíbios, cada população, né, cada unidade, em cada fragmento, porque foi uma área que foi fragmentada, né? Então, assim, cada fragmento, o grupo dos anfíbios lá era extremamente especializado, né? Tinha rolado, assim, quase que um início já de especiação daqueles grupos. Enquanto que, por exemplo, grupos de morcegos, né, por exemplo, que voam, né, portanto, assim, conseguem se distribuir melhor e trafegar, né, entre os fragmentos, as populações eram mais homogêneas. Então, assim, tá falando o que aqui? De barreira geográfica, né, de especiação, tá falando de um monte de coisas, assim, super complexas e super importantes da biologia. E a tensão que tinha aqui era que a pessoa teria que montar unidades de conservação contemplando, né, protegendo o máximo possível as espécies, justamente aquelas que tinham mais potencial assim, de sofrer danos, né, num empreendimento que tivesse aqui, que no caso seriam os anfíbios, né, porque eram as populações mais, que mais sofriam com o processo de fragmentação, porque os anfíbios têm mais dificuldade, né, de se distribuir por um ambiente, porque eles têm muita dependência de água, né, então eles têm que ficar em regiões onde tem água, né, diferente dos morcegos, por exemplo, que são mamíferos que voam, né, e enfim, tem uma alimentação até bem eclética. Não vou me aprofundar muito mais não, cliquem no link, leiam com atenção aqui, é uma atividade super legal. Questão 93, considere um banco de dados, vão ser quadros que a questão vai dar, então assim, no próximo slide eu vou mostrar esses quadros, que apresenta sequências hipotéticas de DNA de duas áreas de extrativismo permitido, área 1 e área 2, e duas áreas de conservação, B1 e B2. Aí um órgão de fiscalização recebeu uma denúncia, né, que tinha umas lojas lá que vendiam móveis de madeira, né, poderiam estar comercializando produtos com madeira oriunda de áreas de extração proibida, né, áreas de conservação. Então, assim, os órgãos vão lá fiscalizar e vão ver, né, se aquela madeira lá realmente tem procedência ilegal ou não. Então, eles fizeram sequenciamento de DNA daquele material que eles coletaram, né, as amostras, e compararam com a análise, com dados, né, que eles tinham nos bancos de dados moleculares de espécimes de populações daquelas áreas que eles conheciam, né. Então, o que aconteceu aqui? Quadro 1, quadro 2. O quadro 1 são os dados moleculares que eles tinham no banco de dados, né, das áreas. Então, área 1, área 2, a área de conservação B1, B2. E aqui estão as sequências, né, modelo, digamos assim, né, que eles usariam para comparar as sequências das amostras. E aqui eles teriam, então, suponho que 5 lojas, né, onde eles coletaram amostras. Então, por exemplo, a amostra que eles pegaram aqui, né, eu pintei aqui de laranja. Repara que o laranja é a mesma sequência, né? Eu só pintei pra destacar, né? Porque às vezes né, é difícil no olho perceber que é a mesma sequência, mas é. Então assim, o que eu pintei de laranja aqui, repara que essa sequência da amostra 1, ela está presente tanto em áreas de extrativismo quanto em áreas de conservação. Portanto, você não poderia autuar essa loja, né? Estar comercializando aquela madeira, porque sim, ela está presente em populações em áreas de conservação, mas também está em áreas de extrativismo. Portanto, você não poderia, nesse nível aqui, provar né, que aquela madeira teve uma procedência ilegal. Já no caso da vermelha aqui, por exemplo, né, pulando logo para a amostra 5, repara que o vermelho, né, essa sequência do vermelho, ela só é encontrada em áreas de conservação. Portanto, essa madeira aqui que está sendo comercializada, ela tem procedência ilegal, ela veio de uma área de conservação. E eles souberam isso a partir né, dos marcadores moleculares que eles utilizaram para comparar essa amostra com os bancos de dados lá. Bom, portanto, qual loja moveleira comercializa madeira exclusivamente de forma ilegal? A 5, né? Vocês podem comparar aí depois, né? As coresinhas, vocês vão ver que geralmente, né? Só a vermelha mesmo, que era unicamente de unidade de conservação, as outras tinham ou tanto em uma contra a outra, ou apenas na outra. O material que inspirou aquela questão lá é esse aqui, a genética contra os crimes ambientais e identificação de madeira ilegal proveniente de unidades de conservação utilizando um marcador molecular. De novo, a mesma questão da outra lá, eu não vou entrar muito profundamente aqui, tentando realmente, sabe, explicar muito a atividade. Vou colocar um link, leiam com atenção. A mesma ideia aqui, ó, sabe, os parágrafos introduzindo o tema, a problemática, né,
explicações aqui sobre os termos, né? Marcador molecular. Vamos olhar aqui o que é um marcador molecular. Marcador molecular é qualquer dado molecular herdável capaz de evidenciar polimorfismo entre indivíduos, pode ser um fragmento de DNA, codificante ou não, ou uma proteína. Polimorfismo também é um termo interessante da pessoa saber, né? As diferentes versões de um determinado alelo numa população, né? Então, assim, um gene que tem diversas versões nos alelos dele forma ali um quadro, né, de polimorfismo. Tem a ver, né, com essa coisa da variabilidade genética, né, e tudo mais. Então, assim, muito interessante, assim, a leitura. Uma coisa que eu queria apenas mostrar aqui, eu não vou nem entrar na resolução da atividade propriamente dita, só vou mostrar realmente, assim, as sequências, né? As famosas sequências, os marcadores moleculares, né? Eles colocam aqui alguns exemplos. Então, imagina que essa sequência aqui que eu estou mostrando, ela é uma sequência de DNA, né? E ela tem aqui as bases, né, as bases nitrogenadas, né, T, C, C, T, A. Enfim, isso aqui é uma sequência, certo? E numa população de indivíduos muito proximamente aparentados, você esperaria que essa sequência fosse idêntica entre os indivíduos, né? Ou muito parecida entre os indivíduos. Quanto mais próximos, né, geneticamente, mais essas sequências seriam ah, iguais, né? Mas eventualmente podem surgir diferenças ali. E essas diferenças aqui é que marcam essa coisa, né? Que torna essa sequência aqui um bom marcador molecular. Né? Esse polimorfismo que surge. Por exemplo, repara que aqui era um T, né? Aqui já surgiu um C. Né? E aqui tinha o T também, aqui já surge um CC. Então, assim, essas pequenas diferençazinhas que vão surgindo tornam, né, essa sequência aqui do DNA um bom marcador molecular para você inferir parentesco e até mesmo você poder fazer comparações, né? Se uma planta pertence a uma população ou a outra população. E não apenas a plantas, mas, enfim, seres vivos de maneira geral. E já aqui embaixo também, só para concluir, né, mostrar, né, um pouco, assim, daquilo que a gente discutiu lá na questão. Aqui as sequências, né, que eles reconheceram. A amostra 1, por exemplo, a sequência 1 do DNA, pode ter vindo tanto da área 1 ou da área 2, né? Então, assim, isso aqui era área de extrativismo, né? A 1, a 2 era área de extrativismo, então estava limpo. Já que no caso da 5, né, sequência S4, ela pode ter vindo tanto de A1 quanto de A2, ou de B1 ou de B2. Então, de certa forma, você também não conseguiria autuar, né, essa amostra aqui, porque ela poderia também ter vindo de áreas de extrativismo. É, vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, a amostra 5 aqui do 3, né? Digamos que a 3 seja uma loja, a amostra 5. Sequência S10 veio necessariamente de B1, que era uma área de conservação. Então, necessariamente, essa amostra aqui ela é ilegal e você poderia autuar essa loja, né, por conta dessa amostra aqui. As outras também, né? B1, B2, B1, isso aqui tudo é área de conservação. Então, assim, essa aqui você sabe que tem procedência ilegal. Essa que era a lógica da questão. Essa questão aqui foi bem mais fiel à atividade original do que a outra, né? Questão 94. Analise o esquema de uma metodologia utilizada na produção de vacinas contra a hepatite B. Bom, quem quiser pausar o vídeo aí, dá uma olhada com calma na imagem, né? Basicamente aqui a gente tem o vírus, né? Há uma sequência de DNA extraída dele. A partir dessa sequência de DNA é retirado ali um gene que codifica para uma determinada proteína. E essa proteína é inserida numa levedura, né? Ou num micro-organismo, no caso aqui, uma levedura. Essa levedura ela produz essa proteína e essa proteína, então, uma vez purificada, vai compor a vacina. Qual é a função, então, dessa proteína? Nessa vacina, a resposta imune será induzida por uma proteína. Né? A proteína, então, seria ali o agente, né, o antígeno que iria provocar no organismo humano, né, a uma resposta imunológica, produção de anticorpos, memória imunológica, né? Tudo isso viria a partir de uma proteína que foi tirada do vírus, né? Então, assim, ele simula uma infecção viral, mas sem necessariamente, né, a virulência da coisa, sem a agressividade real da coisa. Apenas o corpo vai responder a um agente, né, a um antígeno, uh, que simula, né, a entrada do vírus real, mas na verdade é apenas uma parte do vírus. Eu não achei o texto original lá que a questão citou. Eu vou colocar um link, né? Isso aqui é para quem gosta de biologia, para quem pretende um dia estudar talvez biologia, ou medicina, ou biomedicina, ou qualquer coisa da área, né? É um texto super clássico, né? Um texto de 1900 e vamos ver aqui, 84, publicado na Nature. É um daqueles textos, assim, pioneiros, né? Na época que realmente, assim, que estava começando a ser estudada a parada. Então, assim, hepatite B humana, vacina, né? A partir, né, de levedura recombinante. Sabe, tava começando a ser estudado, assim, os primeiros resultados, né, os primeiros experimentos. Não é um texto fácil de ler, mas, assim, de repente, para quem vai estudar biologia ou medicina ou alguma coisa nessa área, é bom já ir se acostumando com esse tipo de leitura aqui, porque na faculdade, basicamente, é isso que vocês vão fazer da vida. Então, assim, já vai se acostumando, né, já vai se familiarizando com a leitura, pra já ir entrando no clima. Questão 101. A ampla diversidade genética é uma característica presente nas plantas fanerógamas, que ocorreu em razão da presença de estruturas reprodutivas que lhes garantiram o sucesso adaptativo. Plantas fanerógamas são plantas, né, que têm semente, né? A gente tem as criptógamas e as fanerógamas. Isso tudo são classificações, assim, eu não me apego muito a isso, mas
Para nível de ensino médio, é importante a pessoa saber, né? Criptógamas geralmente são ali as briófitas, né? E as pteridófitas. E as fanerógamas são as gimnospermas e as angiospermas. Portanto, são plantas que têm sementes. O termo fanerógama significa que elas têm as estruturas reprodutivas expostas, né? Aí é bom estudar botânica para saber, né? Esses detalhezinhos. Bom, os insetos. Então, se a gente está falando de fanerógamas, a gente está falando aqui ou de gimnospermas ou de angiospermas. Entretanto, aqui na segunda parte do parágrafo diz: os insetos contribuem para a manutenção e o aumento da variabilidade genética ao transportarem diretamente para o órgão reprodutivo da flor uma importante estrutura. Basicamente, ela está falando da participação de insetos na reprodução dessas plantas. E isso a gente associa mais com as angiospermas, não mais com as gimnospermas. Embora tenha ali alguns grupinhos de gimnospermas que tenham uma relação ali com alguns besouros, eu li muito por alto isso uma vez, mas insetos polinizando, né, plantas, flores, especialmente flores, né? Quando a gente fala aqui de flor, a gente está falando de angiospermas. Lembrando que gimnospermas não têm flor, né? Elas têm apenas sementes. As angiospermas vão ter flor, fruto e semente dentro do fruto. Bom, dito tudo isso, qual estrutura vegetal carregada pelos insetos está diretamente relacionada ao incremento do referido processo, à variabilidade genética, né, aumento da variabilidade genética, nesse grupo vegetal, o grão de pólen que favorece a fecundação cruzada. O grão de pólen surge nas gimnospermas, né, mas as gimnospermas são polinizadas em sua quase total maioria, né, 99,99%, pelo vento. Né, é o vento que vai polinizar as gimnospermas. As angiospermas podem ser polinizadas pelo vento, pela água, uma série de fatores, né? E também por insetos, né? Bom, então o grão de pólen que favorece a fecundação cruzada. É importante, interessante, né? Acho até que é importante estudar reprodução de plantas, né? Gimnospermas, angiospermas, dos grupos mais basais, as briófitas, as pteridófitas, porque tem ali detalhezinhos que diferem uma da outra, né? Especialmente quando chega ali nas angiospermas, que tem a fecundação dupla, né? A dupla fecundação. Então, assim, é muito importante estudar todos esses sistemas. E eu coloquei aqui uma anotação sobre a letra E, né? Semente alada que favorece a dispersão aérea. Eu entendo que a semente alada, sim, ela atua na manutenção da variabilidade genética. Por quê? Se a semente de uma árvore cai logo ali no pé dela, né, eventualmente vai surgir uma população de árvorezinhas ali, todas muito proximamente aparentadas, né? E elas vão ficar ali trocando pólen uma com a outra, né? Tudo ali em família. Uma semente alada, ela pode voar para muito longe. O vento pode carregá-la para muito longe. E nisso, você acaba tocando ali populações que muitas das vezes estão distantes umas das outras, né, mas da mesma espécie, e pode haver então reprodução entre esses indivíduos, né, de populações distantes, porque a semente se propaga, né, e vai germinar num lugar bem longe. Qual é o problema? A semente, ela não é uma estrutura que vai estar atuando ali na parte na qual os insetos vão estar participando, né, que é da polinização. Ela já é o produto da fecundação. É o pólen que os insetos vão pegar e vão transportar, né, para a parte feminina da flor, entre uma flor e outra. A semente ela já é o produto da fecundação, ela já não participa desse processo aqui. E além disso, as sementes, né, aladas são dispersas pelo vento e não por insetos. Portanto, né, eu só trouxe a mesma discussão porque eu acho interessante pontuar que sementes aladas podem sim atuar na manutenção da variabilidade genética, mas não estou dizendo que o gabarito está correto, letra D, e é isso. Questão 103. Fenômenos epigenéticos levam a modificações do DNA e das histonas, que são proteínas que estão associadas ali, né, ao DNA. O DNA se enrola, né, nas histonas e forma ali aquela condensação, né, do DNA, formando os cromossomos. Influenciam no. Claro que essa não é a única função das histonas, elas também atuam ali no processo justamente de expressão, né, do DNA, mas aí já é um papo mais profundo. Bom, que influenciam no remodelamento da cromatina e, consequentemente, na a disponibilização ou não dos genes para a transcrição. Meio que o texto falou, né? Eu não quis entrar muito nisso não, mas o texto meio que está dizendo isso. Esses fenômenos atuam na regulação da expressão gênica. Epigenética é um tema importante para se estudar, porque a gente pensa muito, né, os fenômenos genéticos associados à mutação. A epigenética é um fenômeno que não se limita. Na verdade, ela não tem relação com mutações. Né? Ela é uma coisa que está acontecendo além da própria estrutura do DNA. Por exemplo, nas proteínas, né, que estão associadas ao DNA, por exemplo. Então, olha aqui, o texto lá que a questão citou, né, Epigenética, uma nova compreensão sobre a expressão do genoma. Autoria de Isabela Tatiana Salles de Arruda. Ela coloca aqui um parágrafo bem interessante. Ó. Não é um texto longo, tá? Na verdade, é quase como uma apresentação, né? Tem só algumas imagenzinhas aqui. É um texto super curtinho, fácil de ler. E ela é bem pontual, assim. Epigenética é o estudo das modificações do DNA e histonas que são herdáveis e não alteram a sequência, como estava lá no texto, né? Embora possam alterar o resultado da expressão do DNA. Essas modificações compreendem a acetilação e metilação, portanto, são mudanças conformacionais, né? Mudanças, assim, estruturais, melhor dizendo, das histonas.
que influenciam o remodelamento da cromatina, aquilo que estava lá na questão. Dessa maneira, os fenômenos epigenéticos têm papel proeminente na regulação da expressão gênica, podendo ativar ou inibir a transcrição do gene, independente de modificações nas sequências das bases nitrogenadas. Que era aquilo que eu estava falando, né? A gente geralmente pensa, né, em fenômenos genéticos de mutação, né, de, enfim, danos ao DNA diretamente. A epigenética ela tá pensando em coisas assim, né, mais sutis ali, uma mudança, né, uma acetilação numa histona pode fazer um determinado gene ser expresso ou não ser expresso, né? E aí tem todo um problema ali, né, para o organismo da pessoa, né? Uma proteína que de repente deveria estar sendo expressa e agora não está mais. É um problema. Isso aqui é muito interessante assim para estudo de gêmeos, porque esses fenômenos aqui eles têm tudo a ver com meio que a história de vida da pessoa, né? A gente se expõe a diferentes fatores ao longo da nossa vida, então assim, substâncias tóxicas, né? Fumo, álcool, andar de avião. Brincadeira, o avião aqui está colocando agrotóxicos, né, na plantação. Então, assim, tudo isso a gente está consumindo esses produtos químicos e isso gera essas pequenas acetilações, metilações, né? Essas mudançazinhas ali no nosso material genético. E o próprio Sol, né? Tem a ionização, né, da radiação ultravioleta. Tudo isso, de certa forma, está afetando, né? Então, assim, gêmeos podem ter expressão fenotípica diferente, embora tenham o DNA idêntico, justamente por causa de fatores epigenéticos. Questão 104. Acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. Então, assim, no começo lá, né, nas formas mais basais de vida, né, no início da evolução da vida lá, surgem estruturas, né, que meramente reconheciam claro e escuro, né, e eventualmente isso evolui, né, ao longo da evolução para chegar até estruturas como, por exemplo, os nossos olhos, né, os olhos dos primatas, né, que tem uma visão tridimensional, tricromática. Bom, o texto vai falar um pouquinho mais aqui sobre a estrutura do olho humano, né, mas no final ele termina assim: moluscos cefalópodes, como as lulas, possuem olhos semelhantes aos dos humanos, apesar da distância filogenética. As lulas são moluscos, né, a filomolusca, e nós somos cordados, somos, né, vertebrados, cordados. Bom, a comparação dos olhos mencionada representa que tipo de evolução? Seria uma evolução convergente, a evolução adaptativa, né? Um bom exemplo que a gente pode usar para ilustrar a convergência adaptativa é o formato de corpo dos organismos, dos animais pelágicos, né? Que vivem na coluna d'água, que se movem, né, na coluna d'água. Todos eles, a grande maioria, acabou desenvolvendo, né, um formato de corpo que a gente chama de fusiforme. Então aqui a gente tem, por exemplo, um golfinho, que é um mamífero, e um tubarão, que é um peixe, né, um condricte, um peixe cartilaginoso. Esses dois animais têm um corpo muito semelhante, né, a forma do corpo, né, o corpo fusiforme, as barbatanas, embora sejam de grupos bem distintos, bem distantes evolutivamente falando, mas as pressões do ambiente levaram eles a desenvolver, né, as pressões seletivas, né, levaram o corpo a se modelar dessa forma, porque é interessante para quem se move pela coluna d'água ter um corpo fusiforme. Não é à toa que a grande maioria dos peixes tem um corpo assim, né? Pensa aí no atum, né? E, enfim, com exceção, claro, de organismos que de repente têm um outro hábito. Então, assim, pode ter um peixe que fica mais associado ao fundo, né? Um peixe bentônico. Ele pode ter um corpo diferente, né? Porque ele não precisa desse tipo de deslocamento rápido pela coluna d'água. Ele de repente vai ficar lá mais associado ao fundo. Então, crustáceos, moluscos também estão mais associados ali ao fundo, não necessariamente vão ter esse tipo de corpo aqui. Agora, golfinhos, baleias, tubarões, sabe, muitos grupos de peixes têm um corpo assim, né? Esse formato de corpo. Isso é um caso de convergência evolutiva. Questão 106. A rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõem os princípios básicos do sistema de plantio direto. Uma daquelas questões do Enem que fala de agricultura, né, que fala sobre as tensões entre conservação, entre os danos que as atividades humanas podem causar ao ambiente, eles também costumam explorar, né, o conhecimento de determinados processos e como que o conhecimento desses processos pode levar a um melhor aproveitamento, né, dos recursos naturais. Aqui nesse caso a questão está explorando o conhecimento sobre o ciclo do nitrogênio, né? Então ela diz assim, dentre diversos fatores, por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica do nitrogênio, realizado por bactérias, né? O aumento da diversidade biológica, etc. Nesse processo biológico, a fixação biológica do nitrogênio, ocorre a transformação de. Então aqui a pessoa teria que estar, né? Teria que saber as etapas do ciclo do nitrogênio e especificamente o que está acontecendo na etapa de fixação biológica do nitrogênio, que é onde o gás nitrogênio é fixado, né, e transformado em amônia, aqui na etapa de fixação. Então, aqui o ciclozinho, né, o gás nitrogênio na atmosfera sendo fixado em amônia. Então é interessante memorizar, decorar, né, as etapas do ciclo
É interessante lembrar da relação que isso aqui tem com bactérias, né? Então, assim, quem é que faz a fixação do nitrogênio em amônia? A gente geralmente fala muito sobre as bactérias fixadoras, né? As bactérias que estão ali associadas geralmente às raízes de leguminosas, né? Isso cai muito, né? Isso é bem, bastante cobrado em questões. Mas é interessante saber, assim, né, cada grupo de bactérias que vai estar associado com cada uma das etapas. É interessante estudar isso aqui, para pelo menos ter algum repertório, né? Não precisa, assim, de repente, ser especialista, mas pelo menos ter no repertório, para quando tiver uma questão de múltipla escolha, por exemplo, a pessoa às vezes lembra, né? Leu uma vez, a pessoa consegue lembrar. Então, assim, eu recomendo estudar um pouquinho mais detalhadamente o ciclo. Questão 107. Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. Então, edição de DNA. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio onde haverá as mudanças do gene combinado. Enfim, é um texto longo, né? Basicamente, ela vai falar algumas coisas técnicas aqui. No final, ela diz o seguinte: nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado. Então, é realmente a edição do DNA, né? Bom, nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica, então, assim, uma aplicação biológica, né, dessa edição do DNA, envolveria o quê? Em alguns cenários, poderia envolver correção de distúrbios genéticos, né? Pessoas que têm problemas genéticos, alguma doença, por exemplo, monogênica, na qual um gene defeituoso, né, na pessoa, no caso, por exemplo, imagina que a pessoa recebeu dois alelos recessivos, né, defeituosos, que codificavam por uma proteína fundamental ali. Então, assim, você consegue, né, fazendo essa edição aqui, colocar de repente na pessoa uma versão, né, melhor, né, uma versão funcional desse alelo, e a pessoa então teria a produção dessa proteína, né, e conseguiria ter ali uma melhora de um quadro clínico, né. Então, assim, correção de distúrbios genéticos, faz sentido, né. Ah, isso aqui flerta muito com aquilo que a gente já discutiu sobre terapia gênica, né, que caiu em questões anteriores aí, em provas anteriores. Esse tema da biotecnologia é bem geral, bem abrangente assim, e é interessante a pessoa se familiarizar com essas técnicas, a DNA recombinante, né, transgenia de uma maneira geral. Questão 108. Em 2012, a Embrapa, né, divulgou sua intenção de trabalhar na clonagem de espécies ameaçadas de extinção, globo-guará, onça-pintada, veado catingueiro. Bom, ele vai falar um pouco aqui sobre o processo de clonagem, né? Vai pegar uma célula nucleada, né, um óvulo nucleado, vai colocar ali um núcleo de um espécime de interesse que está querendo ser reproduzido. Ok. Com a técnica da clonagem, espera-se contribuir para a conservação, mas só que nem tudo são flores, né? A limitação dessa técnica no que se refere à conservação de espécies é que ela, infelizmente, ela leva a uma diminuição da variabilidade genética, porque você está pegando DNA, né, material genético de um único indivíduo e você está tentando replicar, né? Isso, a gente pode pensar, né, na reprodução assexuada, né, uma forma de reprodução assexuada. De certa forma, você está apenas recriando o mesmo indivíduo várias vezes. Isso é clonagem, né? É você criar o mesmo indivíduo várias vezes, diversas cópias do mesmo indivíduo. Então, assim, certamente você pode ter uma população de 1.000 indivíduos com o mesmo DNA. Do que adianta você ter uma população tão grande, né, com indivíduos geneticamente idênticos, né? Isso não subsiste na natureza por muito tempo, né? Sabe, um probleminha que dá em um vai dar em todos eles, né? A variabilidade genética, ela justamente garante que uma população vai conseguir resistir, né, a problemas que possam surgir, né? Cada um vai responder de uma maneira, né? Então, assim, basicamente esse aqui que é o problema, né? Questão 109. O cultivo de células animais transformou-se em uma tecnologia moderna com inúmeras aplicações. Dentre elas, testes de fármacos, para você evitar, né, testar fármacos, né, químicas, coisas que você ainda não sabe sobre a segurança daquilo em animais diretamente, né? Você testa primeiro numa cultura de células, né? E aquilo ali tem uma biossegurança maior, além de ser mais bioeticamente, né, melhor. Bom, visando o desenvolvimento de medicamentos, apesar de os primeiros estudos datarem de 1907, ok? Então, assim, esse autor aqui, em algum momento, Harry Eagle, definiu os nutrientes necessários para o crescimento celular. Componentes básicos para a manutenção celular: água, uma fonte de carbono, elementos inorgânicos, aminoácidos, vitaminas, antibióticos, indicadores de pH, soro. Bom, dito tudo isso, qual componente garante o suprimento energético para essa célula? Então, de onde que a célula tiraria, então, energia, né, para o seu funcionamento? Uma fonte de carbono, né? A gente pensa aí no metabolismo energético, né? A, as vias metabólicas que vão quebrar o açúcar, né, que vão oxidar o açúcar diretamente ali, transformando, né, tendo um rendimento energético, né, em ATP, e eventualmente esse açúcar virando ali, sendo, no final das contas, né, transformado em CO2 e água, e um rendimento, né, energético em ATP. Lembrando que o metabolismo pode ser anaeróbico ou aeróbico, né? Os seres vivos que têm metabolismo anaeróbico, algumas bactérias, por exemplo, né, vão fazer apenas glicólise, né, que é a fermentação.
Os organismos aeróbicos podem fazer, então, ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, né, cadeia transportadora de elétrons, né, toda aquela complexidade lá metabólica que vai render no final muito mais ATP e vai, no final das contas, produzir CO2 e água. E algumas pessoas podem perguntar assim, mas os aminoácidos também podem ser transformados ali em açúcar, né, que eventualmente pode virar energia. Sim, mas para começar não tinha nenhuma alternativa aqui dizendo aminoácidos, né? Então já não funcionava. Segundo lugar, a gente não sabe que células eram essas que estavam sendo colocadas ali nesse meio de cultura. A gliconeogênese, que é a que eventualmente transforma aminoácidos, né, em compostos ali que podem ser metabolizados para gerar energia, ela acontece no fígado e nos rins, né? Um pouquinho nos rins, né? Primariamente no fígado. Então, assim, se isso aqui não fossem células do fígado, por exemplo, ou dos rins, não iria ter gliconeogênese e, portanto, os aminoácidos não seriam uma fonte de energia para elas. Questão 112. Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas, ou seja, atividades humanas. Enfim, ele vai falar um pouco sobre mercúrio, né? O que interessa pra gente aqui no final. Considere que em um ecossistema aquático cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos. Então, assim, na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão. É um tema que a gente está bem. A gente já discutiu em outras provas, né? É um tema bem recorrente no Enem, que é a biomagnificação, né? As concentrações de mercúrio serão mais baixas nos níveis tróficos de menor ordem, produtores, né? Consumidores primários ali, e mais altas nos níveis tróficos mais altos, né? Quanto mais alto o nível trófico, maior a concentração de mercúrio. Isso é a biomagnificação. O texto lá que a questão citou é esse aqui, né? Só lendo aqui o finalzinho do resumo, né? Traça-se um paralelo entre sistemas aquáticos amazônicos, ok? Ah, pela elevada capacidade de complexação do mercúrio por compostos orgânicos dissolvidos, tendem a manter esse elemento sob forma biodisponíveis, aptas a sofrer metilação e biomagnificação por meio da cadeia alimentar. Então, o termo biomagnificação aqui. Questão 113. A perfuração de poços para extração de petróleo causa soterramento do leito submarino, contaminação química, aumento da turbidez da água, importante isso aqui. Além disso, os vazamentos desses hidrocarbonetos geram efeitos adversos, especialmente no metabolismo de organismos aquáticos, né? Bom, essas consequências negativas advêm das propriedades do petróleo, uma mistura oleosa, portanto, um óleo, né, não se mistura com a água, de coloração escura e menos densa do que a água, portanto, ele não se mistura com a água e, por ser menos denso, se acumula onde? Na superfície, né? Bem ali, justamente, entre a água e a atmosfera. A consequência do vazamento dessa mistura, na produtividade primária, ou seja, atividade de organismos produtores, né, do ecossistema seria então o quê? A redução da atividade do fitoplâncton em decorrência da alteração da zona fótica. Por ser um material escuro e que se acumula na superfície da água, né, ele impede a passagem de luz solar, né, e isso altera então a zona fótica e a zona ali da coluna d'água aqui, até onde a luz do sol consegue penetrar e o fitoplâncton consegue fazer fotossíntese, né. Abaixo da zona fótica, na zona, né, afótica, não existe atividade fotossintética, né. Então o petróleo, né, por ter uma coloração escura, ele diminui a intensidade de luz do sol que entra na coluna d'água, portanto reduz a fotossíntese, né, por parte do fitoplâncton. Basicamente é isso que está sendo discutido aqui. Questão 115, uma questão aí para os meus amigos aí da zootecnia. Em uma das etapas do processo de produção de iogurte, esquematizado na figura, ocorre a mudança da consistência característica do leite, de líquido para gel. Então tem aqui, né, um fluxograma, né, acho que é fluxograma que chama, com as etapas da produção do iogurte até a etapa do invase. Então o leite recebe açúcar, né, processo de pasteurização, recebe depois leite em pó, resfriamento, fermento para ocorrer a etapa de fermentação, adição de polpa de frutas, etc. Em qual etapa ocorre essa mudança de consistência? Em qual dessas etapas aqui, né, a consistência do produto iria de líquido para gel? Na etapa de fermentação, que é a etapa número 3. Vou discutir um pouquinho isso aqui. A adição de leite em pó também alteraria a consistência. Não só leite em pó, mas espessante de uma maneira geral, né? Tem vários produtos que são espessantes. Alterariam a consistência também do leite, né? Do produto aqui. Mas a transformação do líquido em gel, nessa textura de gel propriamente dita, se dá pelo processo de fermentação. E eu provo. Temos aqui então um dossiê técnico de fabricação de iogurtes. Eu vou dar um Ctrl F aqui na palavra, por exemplo,
Gel, para a gente ir direto ao ponto. Vamos ver aqui. Esse ponto aqui, o tópico 6.6, eu vou dar um zoom aqui, para a gente poder ler com mais facilidade. Especificamente aqui o segundo parágrafo, né? O acetaldeído é produzido em maiores quantidades. Tem muita química aqui, né? É claro, minha cabeça também fica confusa. O ácido lático, fermentação lática, né? Resultante da fermentação, contribui para a desestabilização da micela da caseína. Caseína é a proteína do leite, né? É uma proteína do leite, provocando sua coagulação no ponto isoelétrico, pH 4647, e conduzindo à formação de um gel, o iogurte. Então, assim, basicamente aqui o processo de fermentação levando à formação da textura do gel. Agora, falando especificamente sobre consistência, né? A gente pode colocar ali consistência. Será que você escrever consistência? Acho que tem acento, né? Consistência. Tô digitando com uma mão só. Ok. Eu queria chegar aqui na parte dos espessantes. Vamos ver se eu consigo aqui. Não. Bom, essa parte aqui, ó, espessantes, né? Tem como objetivo a melhora da consistência, né, do produto. Viscosidade, aparência, etc. Alguns materiais espessantes, eu acho que ele cita aqui, né? Carragena, agar-agar, alginatos, goma xantana. São alguns compostos aqui, né, que tem ali propriedades que podem alterar essa espessura, né? Essa consistência do produto ali. Então, só pra trazer, né, já que eu trouxe aquela coisa, o leite em pó também estaria, em algum momento aqui, atuando, né? Se você for colocando leite em pó na água, você sabe que ele vai virando um creme, né? Então, assim, isso muda a consistência da solução. Só queria realmente fazer essa discussão genericamente, não tô, né? E, sobretudo, se eles não tivessem especificado lá no texto que era de líquido para gel, né? A gente poderia fazer essa discussão com mais ênfase, mas como tinha lá do líquido para gel, tô só discutindo por curiosidade mesmo. Questão 122. Um produtor de morangos notou no início da manhã que em alguns pontos das extremidades das folhas dos morangueiros ocorriam gotículas de água. Bom, esse fenômeno fisiológico ocorre em condições de elevada umidade do ar e abundante suprimento hídrico. É a famosa gutação, né? Pesquisa em gutação. É um processo simples, não tem nada demais. A planta está com excesso de água, né? Ela começa a liberar água, né? Ela não espera, né, a transpiração começar, né? Que é onde a planta perde bastante água, é por transpiração. Mas às vezes ali durante a madrugada, né? Ela acumula muita água. Logo no comecinho da manhã, você chega lá, a planta está cheia de gotículas de água na folha. Por quê? Porque foi entrando muita água, né? E não estava saindo por transpiração, então ela começa a liberar por gutação. Questão 123. É possível identificar adulterantes do leite de vaca por meio da adição do indicador azul de bromofenol, a presença de agentes oxidantes, né? Enfim, é uma daquelas substâncias que você pinga, né, numa solução e dependendo da cor que ela fica, você sabe o pH daquela substância. Então, assim, a diminuição do valor do pH do leite torna o indicador amarelo, então ele fica amarelo com pH ácido. Em pH alcalino vai ficar violeta e em pH neutro azul. Considere que um lote industrial de leite em embalagem longa-vida foi adulterado com excesso de soda cáustica. Soda cáustica é o hidróxido de sódio, né? NaOH. Em uma inspeção sanitária do leite adulterado, qual será a cor apresentada pelo leite após a adição do indicador? Seria violeta, né? A soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, é alcalino, portanto ele vai aumentar o valor do pH e, portanto, o indicador vai ficar violeta. Vou colocar um link na descrição para esse texto aqui que eu achei interessante, né? É um texto até bem curioso, assim, nada muito jornalístico não, mas acaba tendo uma função aqui de informação, né? Olha aqui, dá super interessante. O uso da soda cáustica, né, no leite é expressamente proibido. A soda cáustica é utilizada para neutralizar a acidez do leite. Algumas bactérias transformam a lactose, a fermentação lática, né? O açúcar do leite, em ácido lático. Como a soda é alcalina, seu uso teria a finalidade de camuflar um leite que se tornaria ácido, né, por ter sido acondicionado de forma, né, com pouca higiene, né, em condições inadequadas, acabou ficando ácido. Eles colocam o hidróxido de sódio, a soda cáustica, para corrigir o pH daquele leite, e você pode identificar isso com portanto, né, a aplicação daquele composto lá do azul de bromofenol, sei lá. Vou colocar um link aqui para quem quiser ler com mais calma. Essa questão também, a questão 127 também é da química, mas eu trouxe ela porque ela tem aqui um negocinho interessante da biologia, especificamente a biologia de conservação, né, de recuperação ambiental, a ecologia aplicada. Tem algumas coisas aqui nela que dá pra gente, né, pensar um pouco em biologia. Reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida. Então ele teve um impacto, né, um desflorestamento, e quando você vai fazer o reflorestamento, enfim, uma empresa deseja fazer um replantio de árvores e dispõe de 5 produtos para corrigir o pH do solo. Que é justamente para a gente refletir aqui, né, que não basta apenas você chegar num lugar que foi, né, desmatado
e espetar plantas lá, né? Você tem que saber como é que está a estrutura daquele lugar, né? O solo, por exemplo, o pH dele pode ser um empecilho para que plantas se desenvolvam ali, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é verificar, né, a qualidade ali dos lençóis freáticos, né? Enfim, uma série de fatores. E também a qualidade, né, do solo, nutrientes e o pH também é fundamental. Se o pH, por exemplo, tiver básico, como aqui na questão, né? Deixa eu ver aqui então. As substâncias presentes nos produtos disponíveis são. Aí tem aqui as moléculas, né? Eu não vou entrar na química da coisa porque eu não sou bom nisso. Bom, a substância a ser adicionada ao solo para neutralizá-lo, uma vez que é um solo que sente um ultra básico, né? De acordo com os químicos, aí seria então o cloreto de amônio, que é levemente ácido, né? Eu pesquisei isso aqui na internet aqui. Estou falando de coisas aqui que estão além de mim. Podendo ser utilizado para diminuir o pH em um solo alcalino. Mas o que eu queria justamente era trazer essa reflexão, né, sobre como que muitas das vezes um projeto inteiro de reflorestamento, de recuperação ambiental, pode dar errado porque a pessoa de repente esqueceu ali um pormenor, né, que era o pH do solo, por exemplo. Às vezes o problema está, né, invisível, né, o pH a gente não vê, mas você pode testar, né, e manejar, né, atuar nisso para corrigir. Questão 129. Os frutos da pupunha têm cerca de 1 grama em populações silvestres no Acre, mas chegam a 70 gramas em plantas domesticadas por populações indígenas. Então é interessante, né? As populações selvagens, né, silvestres, são bem mais leves do que as plantas que estão ali associadas, né, a um processo de domesticação pelos índios, né? No princípio, porém, a domesticação não era intencional. Ok, ela vai falar um pouco mais aqui sobre, né, algumas questões ali. É, porque os índios eles selecionavam os frutos mais gostosos, mais carnosos, mais doces, talvez, né? Mais, enfim, vistosos. E plantavam as sementes daquele fruto que era mais bonito, né? Isso é um processo de seleção, certo? A mudança do fenótipo tamanho dos frutos nas populações domesticadas de pupunha deu-se porque houve aumento da frequência de alelos de interesse por seleção artificial. Que fique bem claro que isso aqui é um caso de seleção artificial. Né? O ser humano pegando ali aquilo que tem, né, que é mais bonito, que é mais vistoso, que é mais saboroso, que é mais, né, enfim, nutritivo, e selecionando aquilo ali para plantar ou animais para cruzar, né? Então você pega também a vaca, a ovelha, até mesmo o cachorro, né? E cruza aquilo que te interessa mais, buscando características de interesse. Isso é a seleção artificial. Darwin falou bastante disso no livro dele, recomendo a leitura. Enfim. Questão 130. Alterações no genoma podem ser ocasionadas por falhas nos mecanismos de cópia e manutenção do DNA, que ocorrem aleatoriamente. Bom, o texto aqui vai falar algumas coisas mais, né? Partindo desses pressupostos, foi construída uma árvore filogenética de alguns mamíferos, conforme a figura abaixo, no qual o comprimento da linha horizontal, essas linhas aqui, né, ah, é proporcional ao tempo de surgimento de espécie a partir do seu ancestral mais próximo. Então, em cada nó aqui, a gente vai ter um ancestral, e desse ancestral vão se derivar grupos, né? E essas linhas horizontais, então, é um tempo aqui, né, um tempo, claro, né, uma figura, né, é um modelo, né? Mas indica, assim, quanto tempo passou, né, desde esse grupo aqui, desde o ancestral até esse grupo aqui. E quanto maior a linha, mais tempo passou. Quanto menor a linha, menos tempo passou. Então, quando a gente chega aqui, por exemplo, no ancestral de vaca e ovelha, a gente vê que a vaca, ela tá mais, ela se derivou, né, a menos tempo do ancestral comum entre ela e a ovelha do que a ovelha. Então, considerando esse grupo monofilético vaca e ovelha, a partir do ancestral, vacas surgem antes, ovelhas surgem depois. Basicamente é assim que você lê isso aqui. Qual espécie é geneticamente mais semelhante ao seu ancestral mais próximo? Considerando, né, e comparando todas essas linhas aqui, é a vaca mesmo, né? A linhazinha dela é a menor. Aí, considerando a partir do seu ancestral, né? Ela vai ser então aqui a que mais próxima do seu ancestral. Questão 131. Nas últimas décadas, vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas. Basicamente, a questão vai estar falando sobre bactérias resistentes, né? Superbactérias. Atualmente tem se destacado as superbactérias que acumularam vários genes determinantes da resistência, a ponto de se tornarem resistentes aos antibióticos, né? Enfim, essa resistência tem ocorrido por quê? Pelo uso, né, indiscriminado dos antibióticos pelas pessoas. O uso irresponsável, né? A pessoa não termina o tratamento, né? Então, assim, o que vai acontecer ali? As bactérias que têm um pouquinho mais de resistência ao antibiótico, elas vão demorar mais tempo a morrer. Então é importante que você faça o tratamento durante o tempo determinado, né? Para você ter certeza que você está matando todas as bactérias. Se você não termina o tratamento, aquelas bactérias que resistiram um pouquinho mais ao antibiótico vão sobreviver e vão continuar ali se reproduzindo. Eventualmente vão surgir a partir dessas bactérias linhagens que têm muita resistência a determinado antibiótico, até chegar a uma linhagem de bactéria que é completamente insensível ao antibiótico. E quando essas linhagens surgem, né, a gente chama elas de superbactérias, porque o antibiótico já não tem mais poder sobre elas.
Então são bactérias resistentes a antibióticos. Esse que é o grande problema aqui. E, enfim, é um tema interessante aí para se estudar. Questão 133. Em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar. Então aqui a gente tem algas, né, insetos, peixes, moluscos, copépodes, que são crustáceos, né, aves, e temos fungos e bactérias, né. E cada um vai estar ocupando ali um nível trófico. Algas são produtores, né, insetos a gente infere que são consumidores primários, os moluscos também podem ser consumidores primários, assim como os copépodes. Os peixes vão estar aqui como consumidores secundários, né, a se consumir ali os moluscos que consumiram algas. Agora, se o peixe consumir, por exemplo, um copépode, que consumiu um inseto, que consumiu uma alga, o peixe é consumidor, o quê? Terciário, né? Primário, secundário, terciário. Agora, imagina uma ave, que ela pode ser uma consumidora secundária, né? Se ela consumir um molusco que consumiu uma alga. Agora, imagina que essa ave consumiu um peixe, que consumiu um copépode, que consumiu um inseto, que consumiu uma alga. Então aqui a gente vai ter produtor, primário, secundário, terciário, quaternário. Então a ave, que pode ser uma consumidora secundária, né, se consumir um molusco que consumiu uma alga, ela vai ser consumidora quaternária se consumir o peixe, que consumiu o copépodo, que consumiu o inseto, enfim, etc. E no final de tudo lá, né, tem lá os fungos e as bactérias que são os decompositores, né? Estão ali fora da cadeia alimentar, mas estão atuando ali, né, no reprocessamento, na reciclagem dos nutrientes, etc. Então, o menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidoras de segunda ordem, né? Quando elas consomem moluscos que consumiram algas. Questão 174. Um pesquisador colocou a mesma quantidade de solução aquosa da enzima digestiva pepsina, então enzima pepsina, em 5 tubos de ensaio. Em seguida, adicionou massas iguais dos alimentos descritos no quadro. Enfim, eram 5 tubos de ensaio, né? Um com leite em pó, outro com manteiga, outro com aveia em flocos, outro com alface e um com fubá de milho cozido. E aqui tá, nos outros quadradinhos aqui, né, o teor, né, a composição, né, desses alimentos. Então, o leite em pó tem uma composição ali de 26%, né, 26,5% de proteínas, né, 24,8% de lipídios, 40,1% de carboidratos e 3,6% de água. E aí vocês podem ver também aí no quadro, né, a composição dos outros alimentos. Enfim, a maior quantidade de produtos metabolizados ao final do teste foi obtida no tubo 1. Por quê? Porque o leite em pó era o que tinha a maior concentração ali de proteínas, né? E a pepsina é uma enzima que atua ali na digestão de proteínas no estômago, em pH ácido, né? Portanto, então aqui leite em pó tinha mais proteínas, pepsina atuou mais ali. Portanto, a maior quantidade de produtos metabolizados foi no tubo de ensaio 1. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo para ver a prova de 2020, aplicação PPL.